sejam bem-vindos ao Mundo Bob. E vocês lembram do cano de PVC de ontem que a gente fez o experimento lá com ele e também com o cano de cobre fazendo as coisas com aqueles neodinho? Então, o cano de PVC se transformou nessa flauta do tamanho contralto. Então, eu vou mostrar para vocês o como que se confecciona essa flauta. E para isso a gente precisa dos seguintes materiais. Obviamente o cano de PVC, que vai ser o cano que a gente vai utilizar. Uma rolha de plástico. Uma serrinha para poder cortar aqui o cano. Ou uma faca de serrinha. Uma lixa, pode ser aquelas de unha, mas eu vou usar aquela que eu tenho disponível, que é aquela de construção que tinha sobrado da construção. Aqui a furadeira para poder fazer os buraquinhos. A cola quente para poder fixar as coisas. E também para decorar um monte de coisa. Eu tenho aqui tesoura e uma fila. Você pode usar caneta permanente. Pode usar a criatividade inteira para poder decorar essa flauta. Então, vamos começar a montagem. Primeiro, a gente tem que fazer 4 desses anéisinhos, que eles têm o mesmo tamanho todos eles. E então, para poder fazer eles, a gente precisa saber aqui que eles terem 1 polegada ou 2,5 centímetros. E sabendo que a gente tem que fazer 4 de 2,5 centímetros ou 1 polegada, a gente faz aqui e vai cortando. Após cortar ali os 4, a gente lixa aqui para poder não ficar com essas rebarbas. E já temos aqui anéisinhos. Só que, para que eles fiquem prontos, a gente tem que cortar que apenas uma parte. Então, a gente pega aqui a serrinha e meio que apenas faz um único corte, que eles vão servir como se fosse umas coisinhas que a gente pode abrir e ele fica mais largo, por conta que o normal ele tem uma certa largura. E às vezes a gente quer fazer umas peças que encaixam mais alto, mais grosso. Então a gente abre aqui e fica aqui podendo servir de encaixes. E então a gente precisa fazer em um deles Agora a gente pega aqui um pedaço aqui do PVC. Então a gente aqui a medida é mais ou menos, acho que uns 3 polegadas e meio ou 9 centímetros. E corta aqui, que essa parte vai ser a do bico, em que a gente vai poder colocar. Então, pega aqui, corta. E agora a gente tem que cortar uma coisa assim. Então, a gente corta aqui a pecinha e vai ficar assim. Só que, para que o som saia corretamente, a gente precisa lixar essa parte. Por conta que daí, quando passar ali, o ar vai poder deslizar ali e subir para cima. Assim, o somzinho vai poder sair da forma correta. Agora, em um desses a gente tem que fazer esse buraquinho aqui. Então, corta aqui pequenininho, ou também vocês podem fazer maior conforme o som. E aqui será meio que uma parte inteira aqui do bico. Então, a gente monta assim, abre aqui. Às vezes os meninos ficam um pouco mais difícil. Então, abre e faz aqui. E temos aqui a parte. Tem aqui o buraquinho. Então, a gente assopra passando por esse buraquinho aqui até sair por aqui e o resto passar ali por dentro. Agora, a gente tem que tampar aqui. Que agora que a gente finalmente usa a nossa rolha. Então, a gente primeiro tem que saber o tamanho, que vai até mais ou menos aqui o início dessa aberturinha. Então, após a gente medir ali, a gente corta o pedaço. E também que precisa encaixar, então a gente corta um pedacinho aqui para poder encaixar aqui
e ter esse buraquinho aqui. Então, vamos ver se sai o somzinho. Viram? Já temos aqui um apito pronto. E isso não é tão essencial assim, só que eu meio que faço uma técnica. Eu meio que cortei aqui retinho pra poder encaixar o lá e ali. Por conta que, tipo, pra fazer aqueles bicos que coloca aquele compridinho e desce, eu não sei fazer essa parte. Então, ficaria ali reto, então eu fiz aqui. Eu cortei um pedacinho da rolha, fazendo aqui esse formato, pra poder encaixar aqui. E daí, eu acho que assim fica de uma forma mais fácil. E esses outros aqui, um deles a gente vai abrir aqui e colocar encaixado aqui no nosso apito. Por conta que é aqui que vai encaixar ali todo o corpo com o apito. Por conta que dá e aqui. Daí a gente pode ver ali um tamanho para ter fazer. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei aqui o tamanho, começa aqui para poder encaixar e fiz um seguinte, assim, planejamento para poder fazer ali os buraquinhos para poder furar. Então, quando faz aqui, esquece essa parte e vou fazendo assim, conto aqui, espaço 100, aqui com 1, 100 e 1. E vou fazendo até contar 4. Agora eu faço um espaço de 2 e faço mais 4. Então, meio que ficaria assim. Às vezes fica um pouco complicado de entender, mas é meio que o equivalente de um espaço. Tipo, aqui não vai ter um buraquinho, aqui vai ter. Aqui não e aqui vai ter. E vai fazendo isso até ter ali a quantidade de buraquinhos para poder fazer. Tipo, normalmente as flautas tem um 7, só que eu acho que fica mais fácil 8 por conta que daí tem ali. E também que tem um atrás. Então, apenas naquele primeiro que não, sim, e nesse do não, a gente lá embaixo faz o buraquinho. Então, meio que ficaria assim. Enquanto tem 2 buracos aqui, atrás teria um entre os dois. Tudo que eu falei anteriormente, na prática, seria assim. Vocês cortam um cano de 45 centímetros e faz aqui. Eu fiz ali um espaço e faz aqui. Um com, um sem. Daí, um com, um sem. E por aí vai. Até chegar no da outra mão, que eu dou um espaço maior de 2 dedos. E vai continuando até acabar aqui. E daí, para fazer os furos, a gente pega a furadeira, obviamente, vai furando ali os buracos, até furar todos. E também que o de trás, como eu tinha dito antes, enquanto aqui os dois estão aqui, se eu passar o dedo aqui, chega até o buraquinho aqui. Então, enquanto aqui está um, o outro está um pouco mais acima. Então, sim, se faz ali. E meio que da forma assim, para que funcione a alta, a meio que tá pronto. Tá meio que pronto. Então, abre aqui e tá aqui. Daí, a gente pega a cola quente e passa aqui nos buraquinhos para poder fixar, porque senão vai poder sair enquanto toca e a gente não quer isso. E daí, já tá meio que ali formato assim, meio que pronto. Só que tem algumas coisas que eu meio que coloquei apenas por gosto. Por conta que, tipo, normalmente nas flautas, lá no finalzinho onde escapa, tem aquele formatinho um pouco maior. E com isso, o que a gente usa, os outros 2 pedacinhos dos anéisinhos que a gente ia cortar. Então, com eles, a gente faz o seguinte. Aqui no final, a gente pega um deles e abre aqui, encaixa. E agora, com o outro, eu coloco no inverso, porque senão vai ficar esse dragão inteiro. Então, a gente vira. Esse aqui é um pouco mais complicado. Abre aqui, fecha até onde ali fica o buraco. E meio que... Bom, então,
passa ali a cola quente nos buraquinhos para poder ficar firme. Só que tem uma dúvida. Se eu falei que não era para ter buraquinhos, então vocês devem estar na dúvida do porquê que tem esse buraco aqui. Então, a gente primeiro vê aqui o espacinho que tem, mede, então, deixa eu ver, daqui uns 2 centímetros. E com isso, a gente pega aqui, essa parte é um pouco mais complicada, mede os 2 centímetros aqui e corta aqui. Do outro lado, então, medimos também 1,5 centímetros. Então, corta aqui de espaço 1,5 centímetros e aqui na altura 2 centímetros. Que isso vai ser meio que uma tampinha para poder encaixar aqui. Que é essa pecinha aqui. Peguei. Então, a gente encaixaria aqui e passaria ali a cola e estaria meio que pronta nossa flauta apenas pelo formato. Daí, o resto, vocês usam toda a criatividade possível e cria um monte de coisa, tipo fazer aqui uns símbolos em volta aqui dos círculos, uma coisa que eu enfeitei, que normalmente algumas flautas, elas ali no finalzinho onde tem essa fechadura, tem um número. Então, eu coloquei ali, ó, 87, que seria o número da flauta. Eu tenho que isso é meio que pra você não perder. Então, essa foi uma parte que eu enfeitei. Vocês podem usar várias outras coisas, tipo ficar colando umas coisinhas assim, passar umas tintas coloridas. Essa parte é com vocês. Vocês usam toda a criatividade para poder enfeitar a nossa flauta. Então, vamos ver ela aqui, o funcionamento. Então, faz aqui dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, o dó. Daí aqui muda pro ré e tira o de trás e vai ali o mi. Então, vamos testar. Tá funcionando. Viram? Ela não é assim, ele criou por ser assim, fazer é mais sonzinho. E eu acho que foi muito legal assim, poder fazer essa flauta por conta que é algo muito interessante, por conta que nem sempre as pessoas podem ter instrumentos e às vezes elas querem. Então, essa é uma dica de fazer uma super boa, assim, não assim tão simples como pegar a pedra e fazer uma mais simples, mas dessa forma que eu acho que ficou muito legal e bem interessante. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aqui dessas dicas de como poder fazer aqui uma flauta que eu chamo de flauta barito por ser ela um pouco maior, tipo, de toda essa parte de que não tem lugar virtual. Então eu chamo de barito por ser ela maior e também de poder ter uma forma de música, mais uma forma, porque tem uns que tem instrumentos na vida que eu acho que é bem legal. Se você gosta do vídeo, um like ajuda bastante. Se você gosta de acompanhar mais coisas que eu faço, mostro, vale a pena se inscrever no canal, que assim você pode ativar o sininho das notificações. E se você ativar e dar todas as notificações, você sabe quando é vídeo novo. Isso, um abração e tchau!